A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Você está ouvindo o programa Universidade 93,7. Debate: o que é ser feliz? Vem com a gente! Bom dia, caros ouvintes. Meu nome é Lucas Torres. E eu sou Pedro Fagundes. Bom dia a todos. Esperamos encontrar vocês muito felizes, porque é justamente sobre isso que falaremos agora. E caso esteja triste, esperamos que você possa encontrar um pouco de consolo no nosso tema de hoje. O que é ser feliz? Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é estar na sua companhia? Estar contigo todo dia? Talvez seja apenas uma entidade amarela de cabelos azuis que controla as nossas emoções e vive na minha, na sua e na cabeça do seu Jorge. Ah, Pedro, não viaja. A culpa é do filme Divertidamente, Don't Worry, Be Happy. Ou talvez a resposta seja nos pequenos momentos, como a conquista de emprego batalhado, porém inusitado, garantido pelo personagem de Will Smith em A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Ou, quem sabe, a felicidade está em um contato humano e fraternal, como um pai que consegue mascarar uma experiência assustadora e transformá-la em uma brincadeira para seu filho. Seríamos nós que fazemos da vida bela? Pois é, a discussão é tão profunda que não poderia ficar presa só nas telonas. No meio acadêmico, por exemplo, vários filósofos já debruçaram sobre o assunto, tal como o alemão Schopenhauer, que falou que a vida é um pêndulo de sofrimento. Mas daí não é felicidade, é tristeza. Mas dá pra falar de uma coisa sem falar da outra? Pois é. Buscar a felicidade às vezes pode parecer uma pesquisa em páginas vazias, ou seja, não tem como sabermos o final da história. Por essa complexidade toda, decidimos convidar duas pessoas muito especiais para conversar conosco. A primeira é Luiz Felipe Moretti, que é voluntário do templo budista Dzongkwan, na Vila Mariana. Lá, eles oferecem cursos, fazem meditações e passam à frente os ensinamentos de Buda. A segunda é Sérgio Amadi, professor no Hospital Albert Einstein, e ele também é CEO da Fitter, uma empresa que mede os níveis de satisfação e felicidade em ambiente de trabalho por meio de inteligência artificial e neurociência. Os dois vão nos acompanhar nesse bate-papo que foi dividido em 3 blocos: a busca pela felicidade, entendendo a felicidade e do outro lado da felicidade. Os blocos serão introduzidos por reportagens preparadas pela nossa equipe. Primeiramente, debateremos quais as diferentes formas de perseguir e encontrar a felicidade, expondo a subjetividade do tema. Pretendemos contrapor 2 métodos de busca pela felicidade. Um é por meio de distrações, como em festas e churrascos com os amigos. Já o outro é pela reflexão, uma busca mais introspectiva, quiçá espiritual. Depois, tentaremos compreender a origem e os estímulos da felicidade por meio de processos neurológicos. Para isso, vamos virar o lado da moeda e explorar o sentimento oposto. A ideia é buscar na depressão os insumos que alimentam nossos momentos mais felizes, ou que acabam tirando eles da gente. E no último bloco, mudaremos um pouco de ares, e até de verbo. Sairemos do ser feliz para o fazer feliz. O intuito aqui é falar de quem tem como vocação provocar o riso e a leveza no outro. E assim, iluminaremos as suas motivações. Então sejam novamente bem-vindos e vamos dar início ao nosso bate-papo. Iniciamos com a pergunta para você, meu caro ouvinte. O que te fez acordar hoje? Antes que você responda, mas que pergunta estúpida, óbvio que foi meu despertador, a gente vai falar, tá bom, mas o que te motiva a seguir em frente com o seu dia? Vamos admitir, ninguém gosta de acordar cedo, pular da cama, mal tomar café e já ter que enfrentar a linha vermelha do metrô, toda empacotada. Para isso, buscamos refúgios, pequenas alegrias ou, quem sabe, uma risada, capaz de transformar o tempo nublado numa manhã de sol. Então, o que nos faz enfrentar tantos obstáculos diários? O que fazemos para que vale a pena seguir em frente? Como buscamos a felicidade? Para responder essas perguntas, nosso repórter André Licurin montou uma reportagem especial. Seja nos bares, em festas ou até mesmo numa rave, há quem diga que a felicidade está em lugares com muita música, bebida, barulho e companhia. Mas se para alguns o agito é o que pode trazer a felicidade, há quem discorde e procure outras alternativas. No budismo, é a busca pela tranquilidade que reina, ou ao menos é isso que pensa Francisco Randa, monge do templo Bushinji e doutor em História Social pela Unesp.
Eu não uso muito o termo felicidade, mas em termos de budismo eu uso a palavra assim, mais harmonia. Então eu tenho que criar harmonia no mundo, né? O mundo em que eu vivo é um mundo assim bastante conturbado, é um mundo bastante confuso. Nesse sentido, eu tenho que conviver com as diferenças, né? Pessoas que pensam diferente de mim, pessoas que têm outras ideologias, têm outras crenças, outras manifestações culturais. Estar em sintonia e, na medida do possível, aprender também com essas diferenças. Quando perguntado sobre como alcançar a felicidade, Francisco conta que é através da meditação e do autoconhecimento. Eu acho que fora da meditação tudo se torna teoria, tudo se torna conselho, né? Tudo se torna discurso. Discurso não vai melhorar nada. Eu preciso ter a minha experiência das coisas. Então, através da meditação chamada Zazen, eu posso conhecer a mim mesmo. A partir daí, posso assim criar uma mente mais, vamos ver, equilibrada em termos de mundo, né? Menos permeável pelas, vamos ver, informações não desejadas, por exemplo. Porém, a felicidade não é somente uma busca individual. Às vezes, alcançá-la é também um objetivo coletivo. Pensando nisso, a ONU definiu 20 de março como o Dia Internacional da Felicidade. A data foi criada em 2012 a fim de propor uma reflexão sobre como é avaliada a qualidade do crescimento de um país e utiliza o PIB como principal indicador. Mas você sabia que essa data foi inspirada no Butão? Em 1972, o Butão criou a FIB, isto é, a Felicidade Interna Bruta. O indicador foi implementado pelo quarto rei do Butão com base no desenvolvimento socioeconômico sustentável, na conservação ambiental, na preservação da cultura e na boa governança, evitando os indicadores econômicos tradicionais como o PIB. Só que a busca pela felicidade não é exclusiva da cultura oriental. Aqui no Brasil, ela é até mesmo tema de disciplina na Universidade de Brasília. A disciplina de felicidade surgiu em 2018 e foi inspirada em cursos de Harvard e Yale, se tornando pioneira na América Latina. Um ano depois de ser implementada em Brasília, ela contou com a participação de 283 alunos e inclusive superou o número de inscrições do vestibular do segundo semestre da universidade. O professor Vander Pereira conta que os estudantes chegam com a expectativa de que a matéria os ajude a enfrentar os problemas típicos do ensino superior e, consequentemente, melhorar a própria vida pessoal. As pessoas vêm para cá porque querem ter uma experiência que as torne mais capazes de concluir seu curso. E ser feliz é quase uma consequência disso, porque, como eu falei, muito dificilmente um jovem, um estudante universitário hoje está interessado apenas em concluir um curso de universidade, né? Ele está muito interessado em ter uma vida feliz, uma vida melhor. E a disciplina oferece essa possibilidade, né? Porém, o professor faz um adendo. Tudo isso é diferente de ser uma pessoa feliz efetivamente. Então, uma pessoa que entende que tem uma vida feliz, ela jamais vai negar a si mesma a sua condição de sofrimento, né, de decepção. Pelo contrário, vai abraçar isso, vai viver isso, entender as circunstâncias e seguir adiante. Vivenciar um estado constante de felicidade seria improvável nas condições humanas. O sentimento é momentâneo e subjetivo, e experienciar uma vida feliz envolve tanto as satisfações e conquistas, quanto as decepções e os fracassos. Adriele Kilran para a Rádio USP. Foi chorando, eu vi a mocidade perdida. Então, sejam novamente bem-vindos. Bem-vindo, Luiz Felipe. Obrigado. E bem-vindo também, Sérgio. Prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos começar agora o debate. Começando primeiro com uma pergunta. Ao final da reportagem, nos deparamos com a seguinte mensagem: não é possível atingir a felicidade plena. Essa percepção é o contrário de tudo que costumamos buscar em nossas vidas. A compra de um carro novo, um pedido de casamento, o nascimento de um filho ou a conquista da casa própria. Pensando em consumo, fazemos tudo isso em busca desse ideal de felicidade legítima. Temos aqui uma definição da neurociência. Felicidade é a capacidade do cérebro de ativar o prazer. Essa definição foi usada como argumento pelo Sérgio em uma entrevista no final do ano passado. Contrasta bastante do que ouvimos com a reportagem. Começando então justamente com você, Sérgio. Você tem agora a chance de defender o seu ponto de vista. Como você enxerga
enxerga essa discussão? Quando a gente traz a palavra felicidade, tem um primeiro ponto interessante que não existe resposta certa ou errada quando a gente traz o dia a dia das pessoas. Então, dependendo de cada cérebro, ele pode ter um conceito. Agora, eu queria trazer algumas ciências por trás e defendendo o meu ponto, né? Essa minha fala numa das reportagens que eu falo sobre felicidade, Pedro, eu trouxe a narrativa da neurociência e da psicometria. Então, a neurociência é a ciência que estuda o cérebro, a psicometria é a ciência que estuda o cérebro usando estatística e matemática. Quando a gente fala o que é felicidade, fazer como fosse um tweet, nem tem Twitter mais, né? Em uma linha, felicidade é a capacidade que o cérebro tem de ativar prazer. E aí sim, você tem pontos de vista biológicos de produção de hormônio que vão explicar sensações. Então, só para defender meu ponto aqui, quando a gente traz a capacidade cerebral, a gente começa a falar de um órgão, de um sistema biológico, de um ser vivo muito inteligente que tem essa capacidade de compreensão e tomada de decisão e também tem capacidade de ativar sensações de felicidade com base no próprio cérebro. Passando para o outro lado agora, o Sérgio deu uma descrição bem científica, biológica da definição de felicidade. Mas ele mesmo diz que é um conceito muito amplo. Então eu queria que você, Luiz Felipe, trouxesse para a gente uma abordagem um pouco mais filosófica, um pouco mais da espiritualidade, do que seria a felicidade. Eu acredito que o budismo não tem uma coisa tão científica, mas tem algo também bem interessante. Você acha que contrapõe a isso que o Sérgio falou? No ponto de vista do budismo, não é que contrapõe, porque o budismo também tem a ciência psicológica, né? Tem estudo psicológico budista, que explica como são os processos mentais, não fisiológicos, mas mentais, o processo do pensamento e das sensações, sentimentos. Mas eu iria um pouco além de falar que, pelo menos na minha compreensão do que o budismo fala, o que é felicidade, não é necessariamente uma sensação só de prazer. A gente fala assim, a felicidade é você contentar com o que você tem, satisfação. E eu queria, inclusive, se você me permite, adicionar o que vocês estavam falando no começo, né? Dá para falar sobre felicidade sem falar sobre tristeza? Eu vou trazer aqui esses conceitos mais filosóficos, que no budismo tem uma palavra que chama dukkha. Normalmente é traduzido como sofrimento, né? Então as pessoas ouvem geralmente falando, o budismo fala que a vida é sofrimento. Mas é muito, como o Sérgio falou também, é muito estreito você usar só uma definição para a palavra. Dukkha pode ser não só sofrimento, como insatisfação, pode ser dor, pode ser frustração, né? Então não é necessariamente só o sofrimento em si, ou tristeza. E em contraponto, o que seria felicidade? Não ter sofrimento, no ponto de vista budista. Eu queria complementar, Felipe, que tem um ponto muito interessante. Eu costumo falar uma frase nas minhas palestras, que já tem uns 6 meses que eu peguei isso para falar, como fosse um tweet, né, meu, que eu falo que a tristeza é a maior maravilha do cérebro humano, do ponto de vista cognitivo. Porque o ser humano, quando ele sente tristeza, o cérebro ele vai buscar uma solução para algum problema e para aliviar um sofrimento. E nesse momento que o ser humano ele se sente triste, tem mais ativações de neurônios de regiões que a gente não costuma buscar quando tem um problema. Então, do ponto de vista técnico, a gente consegue produzir novos neurônios a partir da tristeza. Agora, um grande ponto depende da dosagem da tristeza, igual é medicamento. Claro. No começo estava falando um pouco, pessoas se sentem felizes, por exemplo, num bar. E por que tem pessoas que quando estão no ambiente de uma balada, num bar, elas não têm a mesma sensação de felicidade? Então, assim, cada ser humano tem uma singularidade do ponto de vista espiritual, do ponto de vista científico, do cérebro, de personalidade, inclusive de inteligência, que reflete com cargas de quão aquela pessoa aguenta a tristeza. Então, alguns seres humanos no planeta Terra, assim, na teoria de inteligências múltiplas de Gardner, eu leciono sobre isso. Uma das inteligências, tem a inteligência espiritual, que depois eu queria falar disso, mas tem a inteligência intrapessoal, que dá uma carga de força de inteligência emocional. Então, algumas pessoas aguentam tristeza por 10 anos, 20 anos. Alguns seres humanos no planeta Terra, em 2 semanas, elas já entram em síndrome de falência adaptativa. Então, isso é o que exatamente? Isso é quando você desiste de algo. Você pode desistir de um curso, você pode desistir de um namoro, você pode desistir de uma amizade, você pode desistir de ser feliz, inclusive. E o pior cenário é a desistência da vida. Então, quando o seu cérebro ele começa a colapsar, ele vai passando por várias instâncias até essa síndrome de falência adaptativa. Então, só voltando, a tristeza ela faz uma maravilha cognitiva porque ela aumenta a inteligência, mas dependendo da dosagem.
cada ser humano aguenta de uma forma, de uma intensidade, claro que tem um treino para isso. Então, assim, a felicidade, ela precisa da tristeza, porque a gente não precisa ser feliz o tempo todo, porque inclusive isso não faz bem para o cérebro. Eu queria pensar um ponto que o Luiz falou, que a partir do budismo, a felicidade é aceitar aquilo que é e você se contentar com aquilo. E você diz que a tristeza é boa porque te faz mudar. Então, a princípio, talvez uma contradição, né? O seu trabalho incentiva que os empregados, eles queiram melhor salário, melhores condições. Isso é tudo no sentido de mudança. Então, como que o budismo enxerga esse ponto de vista? No ponto de vista budista, a busca da felicidade em objetos externos não traz uma felicidade duradoura. Como você falou, do consumo, né? Então, a pessoa vai... eu quero comprar um carro. Aí, quando você compra o carro, acabou o objetivo, acabou a felicidade, então. Então eu quero um carro mais novo, um maior, mais rápido, eu quero uma casa assim, assado. Então essa busca, e principalmente hoje em dia, desse consumismo, né, tão exacerbado, preciso ter o carro do ano, o celular do ano, a namorada do ano, a casa do ano, é um saco sem fundo, porque não é insatisfatório. Aí que entra essa palavra, né? Não dá para satisfazer todos esses desejos materiais. Então aí que entra o budismo nesse sentido de buscar a felicidade internamente. Aí eu acho que entra também com o que o Sérgio falou, porque um dos primeiros ensinamentos do Buda foi as 4 nobres verdades. E quais são? A primeira nobre verdade é: a vida é sofrimento, ou o sofrimento existe na vida, para não ser tão dramático assim. Mas, assim, quem na vida não sofre nunca? Então, você poder ver isso já é um caminho para buscar a felicidade. Aí depois, a segunda, terceira e quarta é: o sofrimento tem uma origem, uma causa. Depois, dá para chegar ao fim do sofrimento? Sim, essa é uma verdade. E a quarta nobre verdade é como chegar lá. Então, o Buda ensinou esse caminho. Como você chega nesse ponto de não sofrimento? Ou a gente pode falar felicidade, ou o termo filosófico seria nirvana, que é o estado de equanimidade. Então, é mais sutil do que felicidade. Seria uma tranquilidade, uma paz. Então, na verdade, para a filosofia budista, não existe algo como felicidade. O que existe é a ausência da tristeza. Não, existe a felicidade. A felicidade é uma sensação, é um sentimento. Mas que não é atingida por conquistas rápidas e pouco duradouras, tipo a compra de um carro ou a conquista de uma casa própria, etc. Isso, dentro da filosofia, também atinge essa felicidade, porque, sei lá, talvez sane alguma tristeza temporária, ou isso não existe? Sim, a busca por objetos externos pode dar uma felicidade temporária, que não é duradoura. O que o Buda ensinou é uma busca interna. Então, nada que é externo vai preencher, vai fazer você transcender esse estado de sofrimento. Que, assim, é mais comum a gente ter mais sofrimento do que felicidade na vida, no dia a dia. É ou não é? Sim. Sim. Ou depende da pessoa, né? Vamos supor. Mas se a gente colocar assim, pessoas ricas, pobres, de várias classes sociais, de várias etnias, gênero, sexo, etc., qual desses grupos não sofre? Sim, com certeza. Sérgio, eu vou te colocar um pouco contra a parede agora, né? O que você acha desse ponto de vista? Porque ele diz que é para você aceitar aquilo que é e tentar não sofrer, e o seu trabalho é um pouco tentar, claro, a gente acha válido, mas você acha que tem uma contradição entre você querer mudar a posição da pessoa ali e essa filosofia milenar de uma figura histórica de você aceitar aquilo que é? Então, eu acredito na singularidade, né, e que essa resposta, do ponto de vista espiritual, né, uma das inteligências do cérebro de 9 é a inteligência espiritual. Então, o que eu acredito que pessoas que têm um grande índice de inteligência espiritual conseguem alcançar o nirvana, ter essa tranquilidade, ter essa paz do espírito, e a felicidade não efetivamente está realmente na conquista capitalista. Mas eu queria trazer alguns recortes aqui. Com prazer. Um primeiro ponto, que a felicidade tem especializações. Então, a felicidade, você consegue medir felicidade de uma população no planeta Terra. Existe um ranking global, que a gente vai provavelmente falar disso. Existem métodos científicos para medir felicidade no ambiente de trabalho. Existe método científico para medir, inclusive nas faculdades, dos alunos,
né? E por meio das medições de felicidade, a gente consegue chegar em medições de saúde mental. Então, sobre saúde mental efetivamente, que é a taxa de energia do cérebro. Então, eu queria trazer um recorte de Maslow, na Revolução Industrial, Taylor, teoria X. Ele começou a ter a teoria de controle e movimento e ele disse lá, Felipe, lá atrás, que o ser humano não era homo sapiens, era homo economicus. Ele falou assim, quer ver a pessoa feliz, você paga um bom dinheiro para ela. Felicidade, dinheiro no bolso. E aí, com essa tese, funcionou, como o Felipe falou, por um tempo e depois começou a ter índices de suicídios, começou a ter burnout, começou na Revolução Industrial, que é o esgotamento. Então, burnout que é o esgotamento do cérebro, quando você começa a entrar em estafa. E aí veio Maslow e criou a teoria de necessidades de Maslow, e Maslow montou uma pirâmide muito interessante que explica biologicamente o que acontece com a gente, que a primeira base são 5 instâncias. A primeira base que o ser humano precisa suprir suas necessidades biológicas. Beber direitinho água, se alimentar primeiro. Então, todas dormir direitinho, e uma vez que você está tratando bem seu organismo, você sobe uma instância para ter as necessidades de segurança, quando as pessoas se sentem seguras. Então, nesse cenário, a pessoa tem um abrigo, uma casa, tem um emprego, e assim, o que acontece, por exemplo, no Brasil, muitas pessoas com medo do desemprego. Depois disso, elas começam a se relacionar, necessidades sociais, elas têm autoestima e, por último, autorrealização. E na teoria de Maslow, o ser humano consegue se autorrealizar quantas vezes quiser por dia. Pode ser fazendo um trabalho muito bacana, tirando uma nota alta, recebendo um bom dia de alguém que você nunca recebeu. E então, o meu grande ponto é que quanto mais espiritualizada a pessoa mais simples ela é. E quanto mais simples, ela tem uma expectativa menor e ela consegue enxergar a realidade, que é a vida, que às vezes ela é difícil, mas que dá para você sim uma vida muito bacana e por meio, se você cuidar direitinho de você. Então era só um complemento, então eu não vou criar um contraponto em relação ao Felipe, mas complementando que alguns seres precisam de esporte, precisa dormir bem bastante para ter essa felicidade. Agora falando um pouquinho talvez da pegada do Homo economicus, falar um pouco de sociedade, foi inclusive um dos tópicos que você trouxe pra gente, que é essa questão de países ou de sociedades que ranqueiam felicidade. Enfim, a felicidade também pode ser objetivo de grupos e até mesmo das nações, dos países, como pudemos ouvir na reportagem, inclusive. O Brasil, ele está em 44º lugar no World Happiness Report, que é o estudo anual da ONU, que classifica a felicidade em 143 nações ao redor do planeta. Então eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, como é que a felicidade, enquanto meta, pode influenciar a nossa sociedade? Primeiro, depende de quais são os parâmetros da felicidade no grupo. E eu vou trazer um dos argumentos do Sérgio aqui, que ele fala, cada pessoa é uma singularidade, é um indivíduo. Então pode ser que felicidade em grupo para mim seja uma coisa, para você seja outra, para o Lucas outra coisa, para o Sérgio outra. E naturalmente é assim, cada pessoa tem objetivos diferentes. Mas eu acredito que, no ponto de vista budista, essa questão da felicidade em grupo, acho que poderia falar como bem-estar. No ponto de vista budista, é mais como a prática da generosidade. Então, ajudar os outros. Porque eu posso querer buscar a felicidade para mim, mas eu também disponho de certos recursos, sejam materiais, intelectuais, psicológicos e de tempo, que eu posso dispor para ajudar os outros a buscar as suas felicidades. Não quero ser feliz sozinho. Então, o que você precisa hoje? Ajudar uma pessoa na rua, um parente, um conhecido. Isso também, do ponto de vista budista, seria uma busca da felicidade como um coletivo. Agora, Sérgio, você tem qual que é a sua visão quanto a isso? Talvez essa questão já estruturada, assim, como que países identificam essa meta, como que isso contribui? Eu participei de uma reportagem no ano passado que eu fiz um estudo para explicar por que alguns países caíam no ranking e queria, assim, dar um passo para trás para explicar um pouco dos parâmetros dessa medição global da ONU. O FIB, o acrônimo, significa Felicidade Interna Bruta, que é uma alusão ao PIB, Produto Interno Bruto, como foi falado muito bem na reportagem. O que acontece? Para medir, vamos dizer assim, o sucesso de um país, medir sempre pela produção econômica, que é o Produto Interno Bruto.
E na monarquia asiática, lá atrás no botão, falou, não é isso não, a gente tem que medir também a felicidade da população. E na metodologia, tem algumas perguntas muito interessantes sobre dimensões do que é a felicidade populacional. Então você já vão entender porque que o Brasil tem o 44º lugar. Pergunta se você se sente segura no país e no lugar que você mora. Se você sente segurança no ponto de vista de ser assaltado, da sua vida. Se você mora num lugar que tem baixa corrupção. Se você mora num lugar que você está conectado ao meio ambiente. Se quando você chega em casa, você sente que você cumpriu a missão da sua vida. Então tem uma série de perguntas sobre trânsito, sobre uma série de coisas. E o país que ficou em primeiro lugar é a Finlândia. E de novo ficou em primeiro lugar. E se vocês olharem a lógica por trás do algoritmo do FIB, falando de ciência de dados... Por que a Europa sempre figura nas primeiras posições? Você pode olhar o ranking. Todos os anos você vai ver países da Europa. Porque tem uma equação. PIB alto, grande índice de educação, infraestrutura completa, baixa corrupção, né? Sensação de segurança. E qual que é o detalhe? São países que já estão há muito tempo, é o velho continente. As gerações já aprenderam o que gera felicidade na população. Então, eles equalizaram isso. O segundo bloco, quem participa? Países emergentes. Então, o Brasil estava em 49º no ano passado. Melhorou, hein? Pedro, já foi para 44º, já melhorou. Tem que comemorar, mas está num bloco intermediário muito distante dos indicadores de países envolvidos. E você já deve imaginar quem está na última posição, os países em guerra. Ou seja... A explicação um pouco de Maslow. Quando você mexe no sistema fisiológico da população, você mexe com a segurança, com a parte... Pensa o que aconteceu um exemplo no Rio Grande do Sul. Se você for medir o FIB da população numa catástrofe, você pode ter certeza absoluta que vai pegar o último lugar. Então, assim, esse é um recorte rápido para explicar da importância da educação num país. Agora tem um detalhe. Você fazer coisas que você gosta também, porque tem um grande ponto na medição do FIB se você gosta da sua vida. Então tem um ponto muito interessante e existe um drama no planeta, porque de cada 10 pessoas, na média estimada, 4 pessoas trabalham com coisas que não gostam. Então você imagina se trabalhar 8 horas por dia ou estudar, imagina um aluno estudando uma coisa que não gosta. Então esse é um ponto bem interessante aí da importância do FIB. Agora tem uma coisa certa, tá? Onde tem mais PIB e mais FIB, mais desenvolvimento econômico e mais desenvolvimento sustentável das sociedades. Minha felicidade. Você está ouvindo o programa Universidade 93,7. Debate: o que é ser feliz? Vem com a gente! Esse foi o primeiro programa sobre o que é ser feliz. Nele, debatemos a busca pela felicidade. No próximo programa, mudaremos um pouco o ângulo e buscaremos entender a felicidade. Reportagens apresentadas durante o programa foram feitas por Adriele Kiurian, Rebeca de Ávila e Murilo César Alves. A produção é de Rian Damasceno e Leonardo Vieira. Já a edição é de Fernanda Real. O programa foi mediado por mim, Lucas Torres, e meu colega Pedro Fagundes. A coordenação é de Naju Maciel. As músicas que tocaram durante o programa foram Rap da Felicidade, do MC Cidinho, MC Doca, Palco, do Gilberto Gil, e Minha Felicidade, Roberta Campos e Nando Reis, porém na voz de João Gomes. O Nando Reis também é responsável pela música Só Posso Dizer São Paulo. Já Extravasa, de Cláudia Leite, foi composta por Jean Carvalho, Adson Tapajós, Zeca Brasileiro e Sérgio Rocha. Isso mesmo, fomos um programa muito musical. As canções Rap, de Pharrell Williams, Quero Ser Feliz Também, cantada pela banda Natiruts, e é escrita também por Alexandre Carlo e Glauco Martins. A música Sol Nascerá, a Sorrir, do Cartola e do compositor Elton Medeiros, também fazem parte da trilha do programa. A música tema do debate foi Felicidade, do Seu Jorge. Composição de Gabriel Moura, Leandro Fabi, Pretinho da Serrinha e o próprio Seu Jorge. Um grande obrigado a todos esses artistas. Agradecemos também a você, nosso ouvinte. Torcemos para que este bate-papo tenha colocado um sorriso feliz no seu rosto. Ou então, caso você esteja chorando no volante, que sua tristeza seja acalentada pelas nossas risadas. Obrigado e até mais. Até. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.